Eu comecei falando domingo passado sobre a vida de Daniel, como Daniel foi transportado de um lugar de segurança no seio da sua pátria, junto com a sua parentela, e Deus o levou para uma situação de cativeiro, vivendo na Babilônia. E como Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram tremendamente usados por Deus, naquela situação. E eu vou dar continuidade a essa mensagem e vou ler com vocês Daniel capítulo 2, versículo 17, 18, diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Veja que Daniel não chamava os seus amigos dos nomes que foram colocados neles, que era Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes caldeus. Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, para que pedissem misericórdia de Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O contexto aqui fala de que Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho que ele teve o incomodou muito, e ele chegou até aos seus conselheiros, e na verdade aos seus magos, astrólogos, adivinhos, os caldeus, e pediu que dissesse o sonho que ele teve e a interpretação do sonho. E quando ele disse isso, esses astrólogos, esses magos, esses adivinhos, disseram para o rei assim: ó rei, conte o sonho para nós e nós vamos dar para o Senhor a interpretação. E Nabucodonosor disse: não, eu não vou contar o sonho para vocês. Vocês são magos, astrólogos, adivinhos. Vocês têm que adivinhar o sonho e dar a interpretação. Naquele momento, os magos, astrólogos e adivinhos disseram para Nabucodonosor: o que o rei pede é difícil demais. Não houve um rei na terra que pedisse algo tão difícil assim, porque somente os deuses podem revelar o que o rei pede, e os deuses, dizendo ele, não moram com os homens. Dito isso, Nabucodonosor disse: então vocês vão morrer. Se vocês não servem para a finalidade da qual vocês propõem a servir, para que vocês servem então? Vocês vão morrer. Afinal de contas, estou aqui sustentando vocês com a melhor comida do reino, dando uma cama boa para vocês dormirem, para vocês, na hora que eu preciso de vocês, vocês não podem ser usados. Vão morrer. Quando a notícia chega até Daniel, Daniel fala: mas eu vou morrer por causa disso? De jeito nenhum. Marca uma entrevista com o rei, que eu vou conversar com ele. E Daniel marcaram a entrevista, Aspenaz marcou a entrevista com o rei, e Daniel foi até o rei e disse para o rei assim: ó, me dê um tempo que eu vou orar a Deus, e o meu Deus vai revelar o que o rei pede. E nisso, Daniel chega para os seus 3 amigos, o versículo que eu li, pede a misericórdia de Deus, para que orassem juntos por aquele problema, para que eles não morressem juntamente com os magos, astrólogos e adivinhos. Sabe, queridos, o medo de Daniel não era morrer. O medo de Daniel era não conseguir manifestar àquele mundo a sua fé. Daniel disse: eu não vou morrer juntamente com esse sindicato de feiticeiros, astrólogos e adivinhos. Eu não posso morrer dessa maneira. A minha história não pode ser assim. Não foi por causa disso que Deus me tirou lá da minha parentela, lá da minha pátria, e me trouxe para esse lugar. Deus me trouxe aqui para um plano e para um propósito. E amado, fique sabendo uma coisa: quem tem propósito de Deus no coração não morre antes do tempo.
Eu estou aqui para manifestar a este mundo a minha fé. Eu estou aqui para mostrar a esse mundo o poder do Evangelho. Eu me encontro ainda neste mundo, e enquanto eu estiver nesse mundo, a minha vida tem que ser usada para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser um médico, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um pedreiro, um vendedor ou um empresário. Não importa o que eu seja, a minha maior missão é pregar o Evangelho. Entenda isto, igreja. Compreenda isto. A nossa maior missão, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai ao Evangelho para todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Olha a importância da nossa missão. Está sobre nós, querido, uma incumbência das mais extraordinárias desse planeta. Nós não estamos aqui para defender ideologias ou partidos, nós estamos aqui para defender o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. E em 4 ocasiões, nós encontramos Daniel e os seus 3 amigos manifestando ao mundo que eles se encontravam o poder do Evangelho. A vida deles eu chamo de evangelho ambulantes. Homens que tomaram para si essa incumbência, foram revestidos do poder de Deus e da compreensão da sua existência, e naquele mundo tão difícil de viver na Babilônia, eles manifestaram o poder do Evangelho. E é sobre essas 4 ocasiões que eu quero compartilhar para vocês. A primeira foi o que eu estava aqui agora acabando de ler, de falar para vocês. A primeira forma de manifestar o poder do Evangelho é dizer para esse mundo que existe um Deus nos céus. Ele ouve as nossas orações. Deus pode habitar com os homens, aleluia! Deus pode habitar com os homens, quer habitar com os homens, e Ele vai habitar com os homens por causa de pessoas como você e eu. Por causa de pessoas como você e eu. Quando foi trazido aquele problema para Daniel, disse: não, se eles disseram que não existe um Deus, que não existe condições de alguém aqui na terra revelar ao rei Nabucodonosor o que ele sonhou, porque só Deus, no caso dos astrólogos, só os deuses, pode revelar, e ele não habita com o homem, mas eu sirvo a um Deus no céu, e esse Deus revela a mim, esse Deus revela a mim, esse Deus habita em mim, esse Deus fala em mim e através de mim, aleluia. Existe um Deus no céu que ouve as orações, e Ele habita em nós e fala através de nós, e nós que precisamos compreender isso. O apóstolo Paulo, ele fala que na sua carta aos Coríntios, primeira carta 6, 19 a 20, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Amado, para o mundo, só existe um Deus no céu que não habita na terra. Para os crentes, nós somos templo do Espírito Santo, e Deus fala em nós e através de nós. Aleluia! Deus fala em nós e através de nós. E por que Deus fala em nós através de nós? Porque foi aberto um novo e vivo caminho. As pessoas até então achavam que o acesso a Deus era inacessível, impossível. Mas quando Jesus se manifestou nesse mundo,
Lá em João 14, versículo 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, uma porta foi aberta. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e encontrará verdes pastagem. Ou seja, existe uma porta, existe um caminho, e Deus faz de você a sua morada. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita aqui na terra em você e através de você. A primeira verdade revelada por esse evangelho ambulante era essa: existe um Deus no céu, mas é um Deus que se revela aqui na terra através de homens e mulheres revestidos do poder do Espírito Santo. João 14, Jesus fala, né? Ainda continua dizendo, né? Que ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque ele habita em vós. Nós somos, querido, tenha essa consciência, essa convicção, você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você, Deus fala em você e através de você. Você pode aplaudir Jesus? A segunda ocasião foi no capítulo 3 do livro de Daniel, quando os 3 amigos de Daniel se encontraram numa situação bem complicada, Nabucodonosor, ainda cheio de arrogância, porque Nabucodonosor teve uma experiência interessante, gente. Antes de eu entrar aqui no segundo ponto, Nabucodonosor, ele teve um tempo de arrogância muito alto. Ele disse: eu conquistei tudo isso, o meu poder, a minha glória, a minha sabedoria conquistou tudo isso. E Deus fez Nabucodonosor comer grama 7 anos, até que ele reconheceu a glória de Deus. É a história de uma conversão de um homem muito interessante. Mas antes dele chegar nesse ponto de humilhação e reconhecer a glória de Deus, ele fez uma estátua dele, para mostrar a sua glória e o seu poder. E ele disse que todos deveriam se curvarem a esta estátua. Tocaria toda sorte de instrumento que existia naquela época. Todos os instrumentos foram tocados, e quando os instrumentos eram tocados como se fosse uma grande sinfonia, como se fosse uma grande fanfarra, pensa numa fanfarra legal, e quando tocava tudo aquilo, todo mundo se curvava perante a estátua de Nabucodonosor. Mas naquele momento, os 3 amigos de Daniel, porque Daniel estava numa missão de conferência e não estava naquele dia lá, os 3 amigos de Daniel, a conferência foi por minha conta, viu, gente? Você pode rir. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, não se curvaram. E chegaram para o rei e disse: o rei, tem 3 homens judeus aqui, que não se curvam diante da sua estátua. Falei: como pode isso? Que coisa maluca é essa? Que ousadia desses caras? Traga-os a mim. E trouxeram os 3. E é verdade que vocês, quando ouvem todas as sortes de instrumento, não se curvam? E quando eles dizem: sim, Deus, nós não nos curvamos. Nós só nos curvamos perante um chamado Deus eterno. Os nossos joelhos em adoração, os nossos joelhos em louvor e gratidão, só se curvam diante do nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Nós não nos curvamos. Qual seria a nossa atitude diante de uma fornalha sobremaneira acesa? Até que ponto nós resistiríamos? E deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Nós estamos chegando a esse ponto.
Jesus está à porta. E Ele está vindo buscar uma igreja preparada. Não se iludam. Arrebatamento não é coisa, historinha. Arrebatamento é um fato que já está registrado, que para Deus já aconteceu, só aguarda a manifestação do tempo certo. Nós não nos curvamos, só a Deus. Vai chegar a hora, como diz o profeta Malaquias, que diz: outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o crente, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Vai chegar esta hora, e a minha oração é para que todos que estão aqui neste lugar e os que estão me assistindo estejam preparados. Eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. E eles não se curvaram e acenderam a fornalha. Tamanha era a fúria do rei. 7 vezes mais a fornalha ficou acesa. Eu não sei se você conhece fornalha, amado. Eu morei em Barra Mansa, do lado de Volta Redonda. Eu conheço, eu sei como é que funcionava lá, o forno da CSN. Não podia nem se aproximar dele. As pessoas botavam a marmita 20 metros de distância e ela ficava quente. Imagina uma fornalha 7 vezes mais acesa. E lançaram os 3, Ananias, Misael, Azarias, os 3 que não se curvaram, os 3 que não se dobraram, os 3 que não se renderam à pressão desse mundo, os 3 que não se renderam às coisas que o mundo oferece, os 3 que falaram: eu tenho dentro de mim o poder do Evangelho, Cristo vive dentro de mim, e porque Cristo vive dentro de mim, de forma alguma, de maneira alguma, eu posso me curvar. E lançaram os 3 dentro da fornalha, amarraram, e estava tão quente que as pessoas que foram lançá-los dentro da fornalha morreram assadas só pelo vapor da fornalha. E Nabucodonosor ficou lá. Eu acredito que tinha um vidro, né? Porque Nabucodonosor ficou lá assistindo. E ele falou: nós não lançamos 3 lá dentro da fornalha? Lançamos. Mas eu vejo 4 passeando, só que passeando no meio do fogo, e a semelhança do quarto é a semelhança do Deus Altíssimo, aleluia. Sabe por que eles estavam passeando? Porque para eles, para Ananias, Misael, Azarias, era bem melhor passar por uma fornalha junto com Deus do que viver fora da fornalha sem Deus. E é esse ponto que nós vamos ter que decidir: ou aceitamos passar pela fornalha com Deus, ou viver uma vida sem fornalha, mas também sem Deus. Para ele assim: o quê? Eu estou passeando, estou de boa aqui dentro, Deus está comigo aqui, para que eu vou ficar preocupado? Para que eu vou ficar preocupado? Eles quiseram a fornalha, amado. Eles disseram assim para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, você pode tocar todos os seus instrumentos aí, não tem problema não, nós não vamos nos curvar. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se não livrar, tão pouco, não importa, tão pouco, nós nos curvaremos diante da sua estátua. Não tem negócio, Nabucodonosor. Deus livrando ou não livrando, nós não nos curvamos. Uau! Quando você tem essa convicção, Deus vem ao seu encontro. Quando você tem essa fé e essa certeza, lá na fornalha que você está passando, pode ser, queridos e queridas, que vocês estão passando por um momento difícil na sua vida, quem sabe até um tempo de fornalha, mas se você tiver convicção e fé, você vai receber a visita do 4º homem.
Você vai receber a visita do quarto homem, e ele vai passear com você na fornalha, não te deixará sozinho, aleluia. Não nos curvamos, nós preferimos a fornalha com Deus do que viver fora da fornalha sem Deus. Uau! Amada, a sua atitude de fé vai trazer resultado. Eu tenho convicção disso. Eu estou servindo o Evangelho há mais de 40 anos. Eu já tenho o privilégio para dizer que eu já tenho uma trajetória longa de todo tipo de provação. Passar provações, provação financeira, provação de saúde. Minha esposa enfrentou 2 cânceres. Provação de conflito de todas as maneiras, pressão no ministério, momento de muita dor e luta. Mas eu tenho uma convicção, que uma vida de fé produz bons resultados. No fim, amado, os resultados de Deus vão manifestar na sua vida. Olha o que aconteceu com esses 3 jovens. Falou Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito, depois que ele viu, né? Porque eles só saíram da fornalha, gente, depois que Nabucodonosor chamou. Ele não ia sair da fornalha. A presença do quarto homem é tão maravilhosa, a presença do quarto homem é tão gostosa, que o fogo estava lá, mas não queimava eles. Eles disseram: para que eu vou acender? O fogo não me queima. Aquilo que foi feito para me destruir, não me destruiu, pelo contrário, aquilo que foi feito para me destruir, atraiu a presença de Deus na minha vida. Para que eu vou sair? Aí Nabucodonosor diz: sai, jovem, sai por favor. Saiu. Aí eles saíram. Por que eles saíram? Porque Deus, amado, mudou a situação. Olha só, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome deles em caldeus, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha aí, amado, o testemunho para Nabucodonosor: pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Uau! Uau! Primeiro poder do Evangelho, querido: existe um Deus no céu que se revela ao homem e fala no homem através do homem. O segundo, amado, existe um Deus que mesmo na fornalha encontra você e depois usa você para manifestar esse mundo o poder do Evangelho. O seu testemunho na fornalha vai fazer diferença para todas as pessoas que estão ao seu redor. Você está entendendo? É o seu testemunho. Quantas pessoas se converteram por causa do testemunho da minha esposa? Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo um programa de rádio, e ela era conhecida pela mulher chocolatra. Todo mundo mandava chocolate para Maristela. E isso ficou tão forte nela que ela fez um jejum. E ela ama chocolate. Fazem 11 anos que ela não come chocolate. Entregou para Deus. Para Deus, eu entrego isso para o Senhor. De vez em quando eu gosto de comer chocolate também, muito também, né? Ainda não tive esse tamanho a fé. Eu falo: sente o cheiro desse aqui, bem. Ela só sente o cheiro. Mas um dia nós fazemos rádio, ela sorrindo como sempre, brincando como sempre, alegre no rádio. Uma mulher ligou e disse assim: você está desse jeito, sorrindo, gargalhando no rádio, brincando, porque você não tem o problema que eu tenho. A minha esposa: qual é o seu problema? Eu fui diagnosticada com um câncer no útero, bem, ovário. Falei:
Aí, mas a minha esposa é muito discreta, né? Falou, posso falar com você em particular? Pode. Ela pegou, tirou do rádio, continuei a fazer o programa, e ela falou assim, minha filha, eu estou aqui fazendo o programa, careca, e com uma bolsinha de quê? De dreno. Eu também estou com câncer, e estou fazendo tratamento. Mas o câncer não pode roubar minha alegria. Essa fornalha não pode tirar a presença de Deus na minha vida. E essa mulher se converteu e a família dela se converteu. Fornalha é testemunho, querido, da presença de Deus na sua vida. E quando você passa bem pela fornalha, os resultados vêm. Os resultados vêm. Agora você pode aplaudir Jesus. A terceira vez que eles manifestaram o Evangelho foi um momento interessante. Quando o filho de Nabucodonosor, Belsazar, assumiu o reinado, ele colocou Daniel numa gaveta de esquecimento. Por quê? Porque Daniel representava para os reis uma figura de um homem de Deus, de um homem temente a Deus. E Belsazar começou com orgias no palácio, fazendo coisas erradas. E ele fez algo que os reis que eram anteriores a ele não fez. Ele pegou os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado lá de Israel, os utensílios da casa do Senhor, e ele levou e guardou bem guardadinho. Mas Belsazar foi lá e pegou essas coisas e começou a tomar vinho, praticar orgias, festas bagunçadas no seu palácio. E de repente uma mão aparece e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Naquele momento, Belsazar começou. A Bíblia fala que os seus joelhos batiam um no outro, tremendo de medo, diante daquelas escrituras na parede. Amado, o mundo vive numa situação e vive numa prática pensando que isso não vai ter fim, pensando que isso vai cair no esquecimento de Deus. O nosso Deus é um Deus bom e misericordioso, mas é um Deus de juízo. Se você ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, não precisa ler agora, mas em casa você lê, ali fala, do céu manifesta a ira de Deus contra todos aqueles que vivem na desobediência. Belsazar achou que a sua atitude não traria consequência. Achou que a sua maneira errada de viver não traria resultados. Mas uma mão escreveu. Por quê, amado? Porque as Escrituras revelam a vontade de Deus. As Escrituras revelam e apontam para aquilo que Deus tem para nós. Fala, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado foste na balança e foste encontrado em falta. Tirado foste o reino de ti e dado aos medos de persas. Engraçado que o Upharsin não tem tradução, como se fosse uma glória a Deus. Assim se faz. Neste momento, Belsazar, quando vê as escrituras, a revelação foi Daniel que deu, né? Eu antecipei aqui. Mas nesse momento, quando sai a escritura, Belsazar fala, e agora? Quem pode dizer o que está escrito aqui? Nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não temos condições de interpretar o que está escrito aqui, porque o que estava escrito aqui foi escrito pela mão de Deus, e só quem tem o Espírito de Deus pode entender o que está escrito aqui. E ele não sabia o que fazer, e logo alguém falou, existe um homem no seu reino, Belsazar, que Deus mora nele. Ele é morada de Deus, ele é templo do Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Ele disse, se alguém fizer isso, eu vou cobrir de bens, eu vou botar um anel no dedo, eu vou promovê-lo como um grande no meu reino. E amado, Daniel chegou e disse, eu não preciso de nada que você me oferece, mas o que está escrito é isso: você foi encontrado em falta,
porque foi pesado na balança. Deus tirou o reino de ti e passou para outro, melhor do que você, para os medos dispersos. E assim a palavra de Deus revela o que está oculto para o perdido. Daniel estava esquecido dos homens, mas não de Deus. Amados, nós podemos estar esquecidos dos homens, mas não estamos de Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, na sexta-feira, na verdade, nós estávamos tomando café junto, e eu falei para ela assim, tem pessoas que se convertem, e quando ela propõe viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas se afastam delas. Pessoas se afastam, parentes às vezes se afastam. Eu ensino que ser crente não é ser chato, viu, gente? Não seja um crente chato. Tem hora para tudo, tem hora para você se divertir com as pessoas, tem hora que você para conversar com as pessoas, tem hora para você participar das festas que ela te oferece com alegria, sem ficar julgando, mas tem hora que você tem que manifestar o poder do Evangelho. O crente tem que ser equilibrado. Mas mesmo sendo equilibrado, pessoas se afastam. E eu falei para essa pessoa assim, mas sabe de uma coisa? Essas pessoas se afastam porque quando você vive o poder do Evangelho, o pecado dela é confrontado. Mas quando ela passar por uma situação difícil, quando o casamento dela entrar em crise, quando uma enfermidade chegar, um problema vier, a pessoa que ela vai procurar é você. Aquele lá tem café no bule. Aquele meu parente, meu primo, meu amigo, meu tio, meu pai ou minha mãe, não sei o que é, ele tem café no bule. Eu posso procurá-lo, porque eu sei que ele vai orar, e quando ele orar, algo vai acontecer. Ele tem uma palavra de Deus para a minha vida, ele pode me confortar na minha aflição, ele tem uma direção de Deus para aquilo que eu devo fazer. Eu sei que ele pode, agora é hora de eu procurá-lo. Vai chegar a hora, amado, que você que está esquecido por muita gente vai ser lembrado. O Evangelho manifesta esse mundo a palavra de Deus. O Evangelho manifesta esse mundo o desejo de Deus para o homem. A quarta resposta do Evangelho ambulante foi com o próprio Daniel lá no capítulo 6. Eu falei sobre essa parte semana passada, mas o que eu vou falar agora eu não falei semana passada. Queridos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Não tem preço que paga isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de entrar fundo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Deus está planejando para vocês não é uma vida boa aqui na terra. O que Deus está planejando para vocês é uma eternidade com Ele. Às vezes, você vai ter vida boa aqui na terra, depende do propósito de Deus. Porque eu creio, e eu tenho falado sobre isso, aquilo que está lá em Lucas 11, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele vos dará coisas boas àqueles que pedirem. Deus só planeja coisa boa. É que às vezes as coisas boas de Deus vêm disfarçada em fornalha. Às vezes a coisa boa de Deus para a sua vida vem. Eu já preguei aqui sobre bênçãos disfarçadas. Daniel estava lá, queridos, vivendo de boa. O rei olhou para Daniel com bons olhos e disse, já é o rei Dario, disse, esse cara é bom demais, ele é muito sábio,
ele tem uma excelente visão administrativa, ele tem relacionamento com Deus, tem caráter provado. E a Bíblia fala que o rei Dario pensava colocar Daniel sobre todos os sátrapas, os presidentes, ele ia ser o maioral de todos. Isso provocou ciúme, inveja. Amado, nós precisamos saber lidar com ciúme e com inveja. Se você é alvo de ciúme e de inveja, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa boa. E eles planejaram contra Daniel. Eu falei aqui sobre o plano deles. Pegar Daniel em alguma coisa que Daniel ia quebrar, não ia cumprir. Ele diz, a única coisa que Daniel não vai cumprir é se a gente pegá-lo na lei de Deus. Amado, a única forma de pegar o homem de Deus é na lei de Deus. Vamos fazer uma lei que vai colocar Daniel em confronto com a lei de Deus. Se ele cumprir a lei que nós estamos propondo para o rei, ele vai ficar desmoralizado como homem de Deus. Se ele não cumprir, ele vai morrer na cova dos leões. Uau! Amado, interessante, pensa politicamente comigo agora. Daniel era visto pelo rei Dario como o melhor que tinha. Daniel poderia chegar no rei Dario e falar assim, Dario, vem cá, você não está percebendo que isso aí é uma manobra? Dario, você não está percebendo que eles estão querendo tirar eu da jogada? Você está querendo me promover, eles estão querendo me tirar. Daniel poderia ter, e ele já sabe, podia ter argumentar com Dario e convencer Dario que aquela lei é uma lei furada. Por que eu falo isso? Por causa da reação que o rei Dario teve quando Daniel estava na cova dos leões. Mas Daniel, amado, ficou quietinho. Ele pensou assim, olha, e amado, eu aprendo muito com isso, e aprenda você também com isso. Tem hora que você não precisa se defender. Tem hora que o seu silêncio é a maior defesa. Tem hora que você fica quietinho e diz, se a minha verdade, se o meu testemunho de vida não falar mais alto, eu vou me silenciar. Deixa o meu testemunho falar, deixa a verdade que habita em mim falar, deixa eles fazer o que eles quiserem fazer. No fim, é Deus que vai decidir. Uau! Esse evangelho ambulante é sensacional. É sensacional. E quando eles lavraram a lei, e Dario foi lá, cravou com seu anel, achando que estava fazendo algo legal, no fim ele viu que estava condenando o seu amigo Daniel. Daniel foi para o seu quarto, ali, Daniel 6:10, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém, e como costumava fazer, porque a lei era, se fazer pedido a um Deus, ou qualquer outra pessoa que não seja o rei, será lançado na cova dos leões. Daniel não abriu mão do seu estilo de vida. Daniel não abriu mão do seu estilo de vida. Ele foi como costumava fazer, dobrou o joelho e orou a Deus. Acho que a oração de Daniel foi, Deus, se o Senhor quiser me livrar, me livra. Mas se o Senhor não quiser me livrar, Deus, eis-me aqui para fazer a sua vontade, que se cumpra em mim os teus propósitos. E você sabe o final da história, né? Você conhece o final da história? Os leões que eram para comer Daniel, comeram aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões. Amado, no fim, é Deus que vem à sua defesa. A quarta manifestação do Evangelho é: deixa Deus te defender.
Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua vida e da sua família. Acredita que aquele que tudo pode e que nada escapa dos seus olhos, e está atento a todos os acontecimentos sobre essa terra, que não cai nenhuma a folha de uma árvore sem que Ele saiba e permita. Esse Deus sabe te defender. E foi assim que esses homens manifestaram o poder do Evangelho quando andaram sobre a terra, viveram e morreram e estão na glória com o Senhor. E amados queridos, nós temos que procurar pessoas assim como eles, esses exemplos para nós, para andarmos aqui na terra também como o Evangelho ambulante. Você é um instrumento de Deus. Deus habita em você, fala em você e através de você, e quer usar você para manifestar o poder do Evangelho dele sobre essa terra. E é isso, queridos, que vai fazer diferença. É isso que vai mudar esse mundo. É isso que vai transformar as mentes e corações das pessoas. É isso que vai curar enfermidades e doenças. É isso que vai transformar casamentos e relacionamento. É isso que vai resgatar o perdido da sua vida de pecado e levá-lo a viver uma vida santa. O poder genuíno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.